Agora vamos falar sobre as votações importantes que acontecem aqui em Brasília. O plenário do Senado vota hoje, em primeiro turno, a proposta que limita os gastos públicos por 20 anos. E manifestantes ocupam ainda o gramado do Congresso Nacional. O repórter Pedro Henrique Moreira está lá e tem outras informações ao vivo. Boa noite, Pedro. Olá, Pedro. Boa noite para você. Boa noite, Catiúcia. Olha, os senadores ainda estão na fase de discussão da matéria. A sessão começou mais tarde do que o esperado e há 23 inscritos para falar. Cada um poderia fazer uso da palavra por até 5 minutos, mas todos estão ultrapassando esse tempo aí. Mesmo assim, a expectativa é que a proposta seja votada hoje e o governo tem maioria e dá como certa e a aprovação da PEC nesse primeiro turno aqui no Senado. Bem, aqui dentro o clima foi de certa normalidade. Claro, o debate acalorado entre os senadores, mas não houve tumulto porque o presidente do Senado, Renan Calheiros, não permitiu a entrada de populares nas galerias para acompanhar a votação. Desde cedo a gente percebeu que o controle de acesso aqui ao Congresso estava reforçado. Só que lá fora, como a Catiúcia já mencionou, houve muita confusão. Havia uma manifestação marcada por uma série de movimentos sociais, entre estudantes, professores, sindicalistas, indígenas. Eles estavam protestando no gramado. A PM aqui do DF calculou em 10 mil o número de manifestantes, quando um pequeno grupo então entrou no espelho d'água do Congresso e a Polícia Legislativa tentou retirá-los. Foi quando começou uma confusão generalizada. Um carro da TV Record, que estava estacionado, foi virado pelos manifestantes, outros veículos foram danificados, uma mulher se machucou, precisou ser socorrida e a polícia revidou então com bombas de gás, bombas de efeito moral, e os manifestantes, então a maioria deles se dispersou pela esplanada dos ministérios, onde a confusão continuou. Mais 2 carros foram virados, outros foram incendiados e algumas vidraças de ministérios foram quebradas, Catiúcia. Até este momento há confronto aí entre a polícia e alguns manifestantes. E essa mobilização começou cedo aqui em Brasília. Desde amanhã a capital é palco de manifestações. Pela manhã, estudantes de vários estados protestaram em frente ao Ministério da Educação. De acordo com a União Nacional dos Estudantes, cerca de 300 ônibus chegaram à capital trazendo alunos contrários à PEC dos gastos. O movimento estudantil unificado para mudar todo o Brasil. Para a educação, a proposta prevê para 2017 um repasse mínimo de 18% do total arrecadado com impostos. Para a saúde, o repasse mínimo no ano que vem seria de 15% da receita, mas a partir de 2018 esses pisos seriam corrigidos pela inflação. A proposta que limita os gastos da União, PEC 241 na Câmara e agora PEC 55 no Senado, faz parte do pacote de medidas econômicas do governo. Determina que o reajuste das despesas da União não pode ser maior que a inflação do ano anterior. A regra valeria para os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público da União, Defensoria Pública da União e Tribunal de Contas. Ficam de fora os gastos para a realização de eleições, as transferências constitucionais a estados e municípios, recursos de complementação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o gasto com os pagamentos dos juros da dívida pública. O prazo de vigência da PEC é de 20 anos, sendo que no 9º ano o presidente da República pode propor uma alteração nas regras, que valeria a partir do 10º ano. Para ser aprovada em definitivo, a PEC 55 precisa passar por 2 votações no Senado e ter o voto favorável de 3/5 dos senadores, 49 do total de 81. O tema está em consulta pública na página do Senado. Mais de 360 mil pessoas já opinaram. Antes de abrir a sessão, o presidente do Senado voltou a defender a proposta. Você vai poder qualificar melhor o processo legislativo do ponto de vista orçamentário. No início dos trabalhos, uma mulher que estava na área destinada a jornalistas e convidados gritou aos senadores contra a proposta. O presidente Renan Calheiros suspendeu a sessão por 5 minutos e ordenou a retirada dela. Como é que vai ficar quem precisa de saúde pública, de educação pública, ainda mais agora, com 13 milhões de desempregados, com gente que não consegue mais pagar plano de saúde?